E como eu estava a dizer há pouco, hoje vamos falar de metodologias de gestão de projetos, Waterfall, ou Cascata, Híbrido e Agile. Começando só por um bocadinho, as metodologias de gestão de projetos fornecem um enquadramento e estrutura que ajudam a planear, executar e concluir projetos de forma eficiente, porque todos os projetos têm princípio, meio e fim, e as metodologias de gestão de projetos são importantes porque oferecem uma estrutura clara para o planeamento e execução do projeto e facilitam muito a gestão e a comunicação. Permitem uma melhor previsão de prazos e custos e mesmo de equipas e de recursos, resultando numa maior qualidade, ou seja, permite que haja um maior controle das atividades. Asseguram também que o projeto siga padrões estabelecidos e entretanto, também resultando numa maior qualidade e numa consistência dos entregáveis. Entregáveis ou deliverables, eu usei a palavra integráveis porque a maior parte dos projetos nós usamos os deliverables, mas no fundo são o que nós vamos entregando ao fim do projeto. Há algumas metodologias que têm uma maior adaptação à mudança de requisitos e prioridades e que são melhores para ambientes mais dinâmicos. E normalmente este tipo de abordagem e estas metodologias também facilitam a colaboração com as equipas, entre equipas e stakeholders, e melhoram muito a comunicação e o alinhamento entre todos os intervenientes. Como eu disse há pouco, hoje vamos focar nas 3 mais utilizadas historicamente e também aquelas com as quais eu tenho mais experiência, que são a Waterfall ou Cascata, que é mais tradicional, mais linear e sequencial. Depois temos uma segunda que é a Agile, que é muito mais interativa, muito mais flexível e colaborativa. E a híbrida, tal como o nome indica, é um híbrido e que combina elementos das 2 anteriores. Este webinar visa fornecer uma visão geral sobre a importância das metodologias de gestão de projetos e uma pequena introdução a cada uma destas 3 metodologias. Como eu disse, existem muitas mais, mas são estas 3 que vamos falar hoje. Então, sem mais delongas, vamos entrar na Waterfall ou Cascata. A Waterfall ou Cascata, tal como o nome indica, é sequencial, é tradicional e linear e sequencial, ou seja, cada fase do projeto normalmente está concluída antes de se passar à próxima. Por vezes há algumas fases que se interpõem, mas a análise e a gestão de precedências é muito importante, porque segue uma sequência, tal como quando nós vemos uma cascata, a água vai passando pelos vários degraus e passando, e tal como eu usei aqui, como vocês podem ver aqui, no fundo é isto, pode ter uma fase, passa para a seguinte. E por isso é que eu usei este boneco, no fundo. É mais típico para projetos com requisitos muito bem definidos e pouco sujeitos a mudança. É também muito usado em projetos longos, em que há que definir todos os passos e todas as fases, e há fases bem definidas e sabemos o que é o entregável no fim e para o qual nós queremos trabalhar. Depois, e passa então por várias fases. O levantamento de requisitos, que já falei dos requisitos, e há um levantamento detalhado de todas as necessidades do projeto. Normalmente isto é feito tendo reuniões e workshops com os diferentes stakeholders e com todos os intervenientes e com os donos da solução ou quem vai trabalhar com a solução. E normalmente a fase de levantamento de requisitos tem 2 tipos de requisitos. Tem o levantamento de requisitos funcionais ou de negócio, que se vai então falar com as pessoas com o cliente, com os intervenientes, a tentar perceber qual é o problema que queremos resolver, porque normalmente um projeto é para resolver um problema ou para implementar uma nova ferramenta ou para reestruturar algo que já existe na empresa. E nós temos que saber exatamente o que é que queremos entregar, e o levantamento de requisitos funciona exatamente para isso, para levantar detalhadamente todas as necessidades do projeto.
Aqui, principalmente num tipo de projeto de metodologia waterfall, os requisitos devem ficar fechados e devem ser validados, ou seja, não é só ir conversar com eles, levantamos os requisitos e escrevemos. Não, depois há aqui um passo dentro do levantamento de requisitos, que é voltar atrás e voltar junto dos stakeholders e confirmar e validar que é aquilo que eles estão a pedir. Porque às vezes, todos nós sabemos, e até quando nós éramos crianças brincávamos com aquele jogo do telefone, não é? Que vamos passando a mensagem, e às vezes a mensagem, quando chega ao fim, não é exatamente a primeira. E outras vezes é quando os próprios intervenientes não têm muita certeza do que é que sabem mais ou menos o que é que querem, mas não sabem muito bem como é que essa solução poderá ser desenvolvida. Aí os próprios consultores, as equipas e os analistas de negócio e mesmo os gestores de projetos podem também fazer aqui um papel fulcral, que é ajudar a desenhando o processo, desenhando os requisitos, desenhando a solução e fazendo um documento de levantamento de requisitos a dizer foi isto que vocês me pediram, que pode ajudar os próprios stakeholders a perceber, se calhar não era bem isto, era um bocadinho ao lado, e a experiência dos dois lados, e quando há uma boa comunicação funciona muito bem. Uma vez fechados os requisitos e pedindo sempre que haja um fecho oficial, e aquilo que normalmente nós chamamos o sign-off, que é que eles sim assinem a dizer é isto que nós queremos, e é muito importante num tipo de projeto cascata ou waterfall que os requisitos estejam bem definidos e fechados. Entramos então no desenho da solução. Há um planeamento da arquitetura e do design do sistema. Exatamente para depois, desenha-se em função dos requisitos, há um desenho da solução técnica, e aí entram as pessoas mais técnicas normalmente. Depois há o desenvolvimento do produto, e o desenvolvimento do produto, e aí também isto é normalmente muito bem planeado e por fases, porque muitas vezes nós não conseguimos ter já depois o interface com o utilizador final sem ter por trás o que é que nós vamos trabalhar, não é? Sem ter todo o back-office por trás. Depois, há a fase de testes, e a fase de testes é muito importante porque, pronto, primeiro os testes técnicos, depois os testes de aceitação do cliente para perceber se era aquilo que eles pediam e se corresponde àquilo que foi pedido. E depois uma última fase, a fase de manutenção, que é a fase, então, depois de ajustes e correções pós-entrega, de pós-entrega, porque há sempre, quer dizer, ninguém é perfeito e vamos todos ser realistas, que há sempre ali uma fase de alguns ajustes e poderão haver alguns bugs e há uma correção. Quais são as vantagens? Quais são as grandes vantagens deste tipo de metodologia? Os requisitos, o levantamento detalhado de todas as necessidades do projeto é feita logo de início e há uma clareza grande nos objetivos e nos prazos. Nós sabemos, normalmente, projetos que estão fechados e sabemos o que é que vai ser e com um deadline e tem que terminar neste tempo, um deadline muito fixo, é muito bom para isto. É muito mais fácil de entender e gerir. E é normalmente bem documentado exatamente porque todos passam por estas fases de documentação e de desenho técnico de arquitetura e de fecho e de assinatura dos requisitos. Desvantagens, há muito pouca flexibilidade para mudanças, porque normalmente até quando usamos este tipo de metodologia, ao mesmo tempo temos também toda aquilo que nós chamamos o change management, ou seja, uma gestão da mudança, porque se houver alguma alteração, há muito pouca flexibilidade, porque qualquer alteração aos requisitos ou às capacidades da solução vão impactar o prazo, o orçamento, no prazo ou o orçamento ou ambos, e pode ser inadequado para projetos muito complexos e dinâmicos. Ou seja, aqui só em resumo,
onde é que este tipo de metodologia é mais adequada é quando são projetos com requisitos muito definidos e estáveis e que temos uma solução e sabemos o que é que temos que entregar e quanto temos que entregar, ou onde projetos onde a qualidade e a precisão são mais importantes que a rapidez. E normalmente são projetos também em que as entregas podem ser faseadas, mas são entregues, ou seja, nós entregamos aqui a fase 1 e entregamos todo o projeto e que pode durar 6 meses, 1 ano ou até 3 meses, mas que vamos entregando coisas grandes e fixas. Exatamente do outro lado do espectro, temos então a metodologia Agile. A metodologia Agile é exatamente completamente o oposto da anterior, porque é muito mais interativa e incremental. Ou seja, quando temos projetos que não temos uma única solução final, mas podemos entregar uma parte mais pequena e depois vamos incrementando ou vamos aumentando, vamos desenvolvendo novas capacidades para a ferramenta. E exatamente que são entregas rápidas e frequentes, até com feedback, podem ser feitas alterações àquilo que nós entregamos, porque vamos recebendo feedback daquilo que entregamos. Muitas vezes também é muito usado para ferramentas que já existem e para depois melhoramentos ou extensões das capacidades, extensão das capacidades ou alterações ao que já está implementado. E os requisitos também podem mudar, ou seja, quando se começa não está um projeto fechado, não é um projeto fechado e chave na mão, é um projeto que nós sabemos que queremos ir para ali, então vamos entregar primeiro uma primeira fase e depois, à medida que vamos usando a ferramenta, vamos percebendo o que é que precisamos e vamos precisar. Entretanto, os princípios, ou seja, eu aqui pus um bocadinho diferente, porque não estamos a falar de fases, estamos a falar do que é que os princípios, ou seja, o que é que é mais importante, ou seja, muito mais indivíduos e interações do que processos ou ferramentas, muito mais o software funcional e vamos entregando software muito mais do que uma documentação mais abrangente. Normalmente no início do projeto há menos documentação do que é que vamos ter no final, porque isto é muito mais interativo. Há muito mais colaboração com o cliente, mais do que a negociação de contratos, porque na metodologia anterior, normalmente, como nós sabemos o que é que vamos entregar no fim, há, por regra, uma negociação feita. E se é um projeto fechado, à partida já negociamos o quanto é que vai custar, enquanto que aqui as coisas são mais fluidas. Muito mais resposta à mudança, mais do que seguir um plano. Normalmente há 2 tipos de frameworks mais populares, que é o Scrum, que só muito sumariamente organiza o trabalho em aquilo que se chamam sprints e que há reuniões diárias. Normalmente os sprints o mais habitual são de 15 dias e divide-se o trabalho em que há uma produção de trabalho durante 15 dias e os bocados de trabalho, ou seja, os entregáveis são divididos em períodos de 15 dias. E isso, o chamado Scrum Master, que é normalmente quem gera as equipas e estas reuniões, define e diz, olha, nós temos, para os próximos 15 dias temos este tempo, vocês o que é que precisam, e então vão alugando tempo e a cada 15 dias sabemos o que é que vamos produzir naqueles 15 dias e daqui a 15 dias voltamos a falar. O que é preciso, se há alterações a fazer, se há novos desenvolvimentos ou não. O Kanban é também, o Kanban visualiza o trabalho num quadro focando em gestão de fluxos, ou seja, é muito mais, vamos trabalhando muito mais em fluxos, vamos trabalhando, mas muito mais iterativo e o que nós fizemos ontem pode influenciar aquilo que vamos fazer amanhã. As vantagens, como dá para perceber, é que é muito mais flexível e adaptável. Há entregas então mais rápidas e frequentes, porque no máximo, normalmente, um entregável são 2, 3 no máximo a Scrum, a sprints, ou seja, vamos entregando pequenas funcionalidades e são muito mais entregas e há uma melhoria constante, contínua e um feedback constante, porque
por regra, nós sabemos, como estamos a entregar coisas mais pequenas ao longo do tempo, dá que os stakeholders ou os utilizadores finais vão já começando a trabalhar e percebendo se há alterações a fazer ou não. Isto também é muito usado em processo, em ferramentas que já existem e às quais vamos fazendo melhorias. As grandes desvantagens é que pode ser difícil implementar-se uma mudança cultural, porque durante muito tempo, em todo o lado, e por exemplo, isto funciona muito mais em processos ou a implementar projetos de tecnologias de informação, porque, por exemplo, eu também já fiz gerir projetos de obras de abertura de clínicas, ou seja, não de informática. Aí o Waterfall, se nós falarmos de um projeto, uma obra, a metodologia Agile já não vai servir, não é? Porque nós sabemos o que é que temos que construir. No fundo, temos que construir uma casa, ou temos que construir uma área de um hospital, temos que construir seja o que for, e temos que passar por aqueles passos. Ou seja, também não é bom para todo o tipo de projeto. E requer uma grande disciplina e colaboração, porque é preciso que haja uma comunicação constante sobre o que é que entregamos, funcionou ou não funcionou, vamos fazer uma pedido de alteração, não precisávamos disto, isto foi um bocadinho ao lado, ou seja, é muito mais dinâmico, mas requer muito mais colaboração entre as diversas equipas, muito maior comunicação. Pronto, e com aquilo que eu disse há pouco, é muito mais complicado para projetos longos e fechados, porque se eu tenho um projeto de 2 anos e sei o que é que eu quero entregar no fim, tenho que ter algum planeamento longo. Não podemos usar única e exclusivamente a metodologia Agile, porque é muito mais difícil conseguir prever o que é que nós vamos entregar. Depois, como só resumindo, usamos para projetos dinâmicos e complexos e é muito bom para ambientes onde os requisitos mudam frequentemente e não estão fechados, ou seja, não fechamos completamente quando começamos o projeto, porque vamos primeiro implementar e tentar perceber se aquilo que nós pensámos inicialmente resulta ou não. Por fim, temos a metodologia híbrida, que, tal como o nome indica, combina elementos dos dois, do Waterfall e do Agile, daquilo que falámos há pouco. Ou seja, adota uma abordagem mais estruturada do Waterfall, por exemplo, aí continuamos a ver os planeamentos em Gantt com precedências e compasso a dizer nós no fim vamos entregar isto e temos estas precedências e temos que passar por aqui, mas, por exemplo, hoje em dia já há muitas equipas de desenvolvimento que trabalham com o processo Agile exatamente com os sprints. E nós sabemos o que é que vamos entregar no fim, nós percebemos que no fim é isto que vamos entregar, mas o desenvolvimento vai sendo feito em sprints, vai ser feito de uma forma mais colaborativa, porque às vezes é preciso mais flexibilidade do que o waterfall ou a cascata pura. E podemos também ir tendo, então, entregáveis durante o processo e não entregar tudo no fim, mas podemos ir tendo entregáveis, peço imensa desculpa, e ir percebendo se aquilo que nós estamos a entregar está a funcionar ou não. Depois, só aqui muito resumidamente, quais são as maiores vantagens? Aproveita o melhor de cada uma das metodologias e tem maior flexibilidade que o Waterfall, mas com mais controle que o Agile, ou seja, nós sabemos que no fundo este projeto vai entregar no fim isto tudo, mas vamos tendo alguma flexibilidade para ir fazendo algumas mudanças pelo caminho. As grandes vantagens é que é muito mais complexo de implementar, e é bom que as pessoas percebam a lógica das duas metodologias anteriores, ou pelo menos quem está a gerir o projeto, quem está a gerir as equipas, consiga gerir, porque há aqui uma maior complexidade e requer uma compreensão muito clara de quando aplicar uma abordagem ou outra, quando puxar mais a um processo mais rígido
de planeamento ou uma maior flexibilidade de desenvolvimento. Aqui, pronto, quando usar exatamente projetos que necessitam de uma estrutura sólida, ou seja, sabemos o que vamos entregar no fim, mas que alguns passos possam ser flexíveis e que não é uma coisa completamente fechada e chave na mão, porque à medida que vamos entregando algumas coisas, podemos fazer algumas alterações. Também é muito usado quando há equipas, porque há empresas que optaram deixar de ter a metodologia Waterfall e passar para a Agile, mas não é muito complicado cortar de um lado e começar do outro. Por isso, muitas vezes é usado durante uns tempos uma metodologia mais híbrida para uma transição entre metodologias. Por fim, fiz aqui só um pequeno quadro para comparar as três metodologias. Em termos de planeamento, como eu estava a dizer há pouco, o Waterfall tem um planeamento muito detalhado do início ao fim e aí tem uma execução sequencial. Precisamos existem pré-requisitos, existem coisas que precisam estar terminadas e fechadas para avançar para a fase seguinte. A Agile tem um planeamento muito mais contínuo e execução em ciclos curtos, e o híbrido é uma combinação de planeamento inicial, mas depois com ciclos de desenvolvimento flexíveis. Na minha experiência, nos últimos anos, tenho trabalhado muito mais aqui no lado direito, exatamente quando são projetos grandes, num planeamento inicial detalhado, mas depois então com ciclos curtos de desenvolvimento e com uma execução mais flexível. Em termos de gestão de risco, o Waterfall tem uma gestão de risco e logo no início do projeto, juntamente com os requisitos, com o desenho da solução, são identificados os riscos e muitas vezes são criados planos de contingência ou mitigações para se os riscos ocorrerem. E há um plano de risco, e há um plano de gestão de risco logo no início do projeto. No Agile, os riscos vão aparecendo, vão sendo geridos continuamente ao longo do projeto, porque há riscos que não foram identificados no início, porque só apareceram mais tarde. E então há aqui também muito maior flexibilidade. No híbrido, é aqui a tal combinação, porque também há uma identificação inicial do projeto dos riscos e do que é que vai acontecer, dos riscos que podem acontecer e há algum plano de mitigação, mas depois há alguma gestão durante todo o projeto. Depois, em relação ao Waterfall, as mudanças de requisitos são difíceis e são muito difíceis. Claro que, atenção, não vamos pensar que eles são completamente rígidos e que aqui, não fazemos nada. Mas, cada vez que aparece um pedido de alteração, há normalmente uma comissão de mudança, de gestão da mudança, que se há algum pedido de alteração ou alguma mudança pedida, quando já se começou na fase de desenvolvimento, tem que haver uma análise de impacto, tanto no prazo como na necessidade de recursos e ao orçamento, e aí então tem que haver uma decisão de aceitarmos, se for alguma coisa que é pouca e que o cliente pediu, mas que não vai impactar estas três coisas que eu falei, que são os recursos, uma ou duas, ou todas, ou pelo menos uma, recursos, planeamento e tempo de execução e orçamento, até pode ser possível incluir alguma mudança, mas isto tem que ser o impacto de cada mudança tem que ser gerido, tem que ser analisado e então levado a uma comissão a dizer aceitamos, não aceitamos. Até pode ser que aceitem essa alteração, assumindo um aumento, um desvio de prazo ou de orçamento. No Agile, as mudanças são então muito mais esperadas e facilmente integradas. Como há muitas entregas curtas e depois não há um planeamento a longo prazo e há um planeamento a 15 dias, no máximo um mês, então aqui há muita flexibilidade para a mudança e para a alteração de requisitos. No híbrido,
e permite mudança, mas dentro de uma estrutura controlada, que é exatamente o change management, e os change requests são muito mais usados porque há aqui uma aceitação de que poderá haver alteração, poderá haver mudança, mas sempre também tendo em conta qual vai ser o impacto, o orçamento no orçamento, no prazo e nos recursos. Cada metodologia tem vantagens e desvantagens. Há que avaliar sempre cuidadosamente o contexto do projeto para determinar a melhor abordagem. E a escolha da metodologia adequada para um projeto depende de muitos fatores, como a natureza do projeto, a cultura da equipa, os requisitos do cliente, o ambiente de trabalho, e é preciso compreender as características, as vantagens e as limitações de cada uma para tentar perceber qual é a metodologia que melhor se adapta ao projeto. E consegui manter o prazo, como composição são 7 da tarde, mas reservei então agora aqui um pequeno período para, se alguém tiver alguma questão, alguma partilha, vou parar de partilhar e vou perguntar, então aqui abrir, vocês têm aqui alguma questão ou alguma partilha ou algum comentário a fazer? Eu tenho uma pergunta. Sim, diz, Prazer, Sofia. Sobre questões de pontuação. Quem é que determina a pontuação? Seria o desenvolvedor ou o próprio Scrum Master? Pontuação como, Marcos? Acho que acredito que seja na metodologia ágil. Sim. Eu gostaria de saber sobre as pontuações de sprint. Normalmente, quando existe uma task, você tem que atribuir pontos a ela, certo? Okay. Sim. E eu gostaria de saber qual é a melhor forma de... Normalmente é assim, normalmente são equipas, pronto, o Scrum Master normalmente tem alguma noção, pronto, conhece as tecnologias e a equipa e os developers séniores normalmente têm noção de quantos pontos, ou seja, quanto tempo é que demora cada desenvolvimento. E aí sim atribuem pontos, ou seja, tempo. Os pontos, para quem não está dentro do contexto, são: nós durante 15 dias temos este tempo atribuído, ou seja, são 8 horas de trabalho por pessoa, versus as 2 semanas de trabalho, e aí depois os pontos são tempo de desenvolvimento. Isso normalmente é um trabalho feito em conjunto com os team leads técnicos e os Scrum Masters, que já têm uma noção de que quanto tempo é que leva a desenvolver alguma coisa. Tecnologias muito novas, poderá requerer alguma adaptação. Exato. E qual é o impacto disso daí? O impacto disso... Porque eu queria saber, porque às vezes eu penso que eu estou atribuindo um ponto errado para uma determinada tarefa. Então eu gostaria de pensar, será que eu estou atribuindo muito ponto? Às vezes eu estou atribuindo pouco ponto por uma tarefa que pode levar mais. Ok, os impactos aqui, acima de tudo, tem a ver com a gestão de tempo de recurso e do próprio orçamento do projeto. Ou seja, se estás a atribuir poucos pontos porque achas que te vai desenvolver em menos tempo, o que vai contribuir poderá haver algum atraso naquele entregável porque não conseguiste fazer tudo o que te propuseste a fazer naquele período. Ou seja, foste demasiado otimista e então não percebeste que não conseguias entregar aquilo tudo. Qual é o impacto? Ou no prazo, porque não vais conseguir entregar no tempo em que te propunhas, ou então vais ter que pedir um recurso extra a alguém que esteja a trabalhar contigo, que vai fazer ou que aumente o custo, porque temos que trazer alguém de fora e estamos a aumentar o custo dessa pessoa, ou prejudicar outra área ou outro projeto porque essa pessoa estava a trabalhar do outro lado. Se fores demasiado pessimista, qual é o impacto? Aí o impacto é que vais entregar sempre demasiado depressa e principalmente quando são coisas... Quando é um híbrido é mais complicado porque pode estar a atrasar, podias estar a colocar já tarefas de outra fase seguinte e estás a atrasar o projeto como um todo, ou então estás, no fundo, há uma
uma falta de alocação de recursos, então podemos estar a fazer mais do que aquilo que estamos a fazer. Normalmente aí o impacto será financeiro, porque estamos a gastar dinheiro num recurso que não está a ser utilizado a 100%. Respondi à pergunta, Marcos? Sim, me respondeu muito bem. Muito obrigado, inclusive. Nada. Mais alguém tem alguma pergunta ou algum comentário a fazer? Ou, tipo, concordo contigo, não concordo contigo. Eu também aceito, são bem-vindas pessoas que não concordam comigo. Eu não sou, como eu disse há pouco, eu não sou dona da verdade. Olá, boa tarde. Olá, António. Era mais para partilhar ou para ajudar o Marcos. Normalmente, quando nós temos tasks, é importante entender se são tasks complexas ou não. Se são complexas, é melhor partir e tornar em tasks mais simples, que é para facilmente determinar um ponto, 2 pontos, que equivale, por exemplo, a 4 horas, 8 horas ou 2 dias. Tentar partir as tasks em tasks mais simples e quando o Scrum Master pode não concordar, é sempre melhor dizer, olha, esta task demora um bocadinho mais porque temos que fazer esta parte aqui, mais esta parte e mais esta parte. Porque quando estamos a atribuir pesos ou dificuldades às tasks, é importante entender porque é que elas são complexas e se nós as partirmos e também para termos a certeza que esta task cobra este ponto e este, que é para depois nós no final não chegarmos ao final do sprint e dizermos que afinal que teremos problemas em tasks, que apareceram coisas novas. Daí é importante sempre definir ao início o que é que nesta task é para fazer e claramente termos a certeza. Também nesta metodologia da Agile, no projeto onde eu estive, nós fazíamos uma coisa muito engraçada que era, no final, a meio do sprint, nós fazíamos uma revisão, como é que as tarefas estavam e se estávamos dentro do que nós nos propusemos a fazer ou se estávamos com algum problema ou algum atraso, que assim também é mais fácil de controlar se estamos a ir bem, se temos que fazer mais um esforço para terminar as tarefas. E no final do sprint, olhamos sempre para as tarefas que nós fizemos, se faz match com as dificuldades que nós atribuímos, se faz match com os tempos, e se não fizer, tentar criar entender porque é que não fez match, o que é que demorou mais, o que é que surgiu, que tivemos que fazer, que não estava planeado inicialmente. Portanto... Obrigada, António. Obrigado, António, pela partilha. Mas é exatamente isso, porque, por exemplo, quando isto tanto dá para Agile e para Scrum, como, por exemplo, como eu estava a falar há pouco do Waterfall e do híbrido, eu estive num projeto em que eles me davam deliverables ou entregáveis a 6 meses, e eu dizia, ninguém me vai entregar eu tenho que ter pequenos entregáveis pelo meio, e eu não aceito entregáveis com menos de um mês. Porquê? Ou um mês e meio no máximo. Porque se estamos num projeto a 2 anos e me estão a dar tarefas de 6 meses, é muito complicado gerir se nós estamos a ir bem, se estamos aí dentro do prazo ou não. Ou seja, exatamente partir em tarefas mais pequenas para tentar perceber se durante o caminho estamos a atingir aquilo que queríamos ou não, porque depois corremos o risco de estarmos próximo da data do entregável e estarmos muito longe daquilo que pretendíamos, porque durante tanto tempo, como era uma tarefa tão grande, não conseguimos prever se íamos conseguir entregar a tempo ou não. Faz sentido? Sim. Ok, mais alguém tem alguma questão, alguma pergunta?